Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um momento de reflexão. Estamos ao vivo aqui no meu perfil do Facebook, mas também agora, assim que termina essa transmissão, eu disponibilizo esse vídeo no Instagram. E é uma maneira de nós estarmos aumentando ainda mais a divulgação, o alcance desse projeto. Boa noite a todos que estão entrando, Glorinha, Marise, todos que estão acompanhando. É sempre um prazer imenso tê-los aqui. E como eu estava falando, nós iniciamos a disponibilização do vídeo lá no Instagram, e o retorno tem sido muito bom, eu fico muito feliz. E claro, agradecendo a todos vocês, queridos amigos que me ajudam nessa divulgação, Magali, por exemplo, Paulinho Sameiro, Yara, são pessoas que estão sempre divulgando, compartilhando os convites que nós fazemos. Enfim, então são várias pessoas queridas que têm acompanhado o projeto e eu fico muito feliz, como Ineti, Patrícia Duarte, Então é uma iniciativa muito bacana e a gente está aos poucos aumentando o alcance, Então isso é algo que me deixa muito contente, porque a ideia é exatamente essa quando nós criamos... Oi Dani, que bom! Dani Guedes, Verônica, Miguel está acordado. Que bom, Dani, que você ficou acordada hoje. Fala Zé Ricardo, meu querido amigo, também um grande divulgador aí do projeto. Muito obrigado, Zé Ricardo. E é isso, gente. Então, nós já estamos lá no Instagram e foi assim uma receptividade muito boa, até porque tinham algumas pessoas que estavam me cobrando lá no Instagram, porque eles não entram mais no Facebook, E só não é ao vivo, mas pelo menos a gente está disponibilizando lá o vídeo para eles depois. E, enfim, a ideia é a gente crescer cada vez mais e alcançando outras pessoas, E para isso, eu repito, conto muito com a divulgação de vocês, Espalhem essa ideia. É um momento que eu acredito que para todos vocês, para mim também, óbvio, É um momento muito especial na nossa semana. Então, o que vocês puderem fazer para compartilhar, convidar outras pessoas, A Glorinha, ela compartilha e convida um monte de gente, marca um monte de gente lá na publicação, isso é muito bacana. Meu primo lá de Belém do Pará, divulga por aí também, primo. Chama a galera para... Se não for aqui no Facebook ao vivo, vê lá depois no Instagram. Olha, o Mano já está com a aguinha, bem lembrado, Mano. Marcos, maravilha, já está na área. Marcos Ferreira, Clarinha deve estar aí também. Minha mana, querida, fica tranquila, serena, que vai dar tudo certo, minha irmã. Tudo certo vai dar, na quarta-feira você vai arrebentar. Então vamos lá, gente. Hoje tem muita coisa para a gente falar. É um tema sensacional, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Isabela Porfírio, essa aqui foi minha ex-aluna lá do Souza Guiar. Muito bom ter ex-aluno, ter professores, amigos, enfim. Amo muito vocês. Vitor Siqueira, meu filhão André. Aí, Clara, não falei que a Clara ia entrar também? Então sejam todos muito bem-vindos. Não deixem de registrar a presença de vocês aí, deixando um recadinho, um coraçãozinho, qualquer coisa, que depois a gente dou uma resposta aí para vocês. Paulinha Costa, muito bem, Paulinha Marques. Então vamos lá, gente, vamos começar aqui hoje. Nossa, é um tema tão intenso que eu tinha tanta coisa para falar, vamos ver se vai dar tempo. Mas vamos lá, vamos nos acalmar nossa mente, acalmar o nosso coração. Vamos tentar, dentro do possível, deixar de lado qualquer tipo de angústia, de tensão, de preocupação que a gente esteja sentindo nesse momento,
para que possamos efetivamente nos doarmos esse momento, entrarmos numa sintonia muito íntima com essas vibrações poderosas que a gente sabe que envolve todos vocês. Então é importante nesse momento que tentemos isso, estabelecer esse estado de espírito para todos nós. Então fechem seus olhos, respirem lentamente, mas também de forma bem profunda, para que nós possamos efetivamente entrar na sintonia desejável para esse momento. Com todos vocês que estão entrando agora, também nós já estamos nesse nosso momento de preparação, de calma que estabelecemos para os nossos corações. Vamos fazer mais um movimento respiratório bem intenso. Prende um pouquinho esse ar e solta. Imagine-se completamente envolvido por essas vibrações, não só do projeto, mas vibrações suas, que vocês são merecedores. Percebam essa vibração, essa energia tomando conta de vocês, acalmando os corações, para que nós possamos usufruir desse nosso encontro. Então vamos devagarzinho abrindo nossos olhos e vamos tratar desse tema: como lidamos com a morte. Eu sei que é um tema tabu, e é um tema que tem muitas pessoas que não gostam sequer de falar nele, mas ultimamente nós estamos a todo instante defrontados por este tema. A morte a todo instante nos chega pelos meios de comunicação. Nós estamos vivendo uma pandemia que tem ceifado vidas em todo o planeta. Nós ainda aqui no Brasil estamos convivendo com uma média incrível de 1000 mortes por dia. E isso realmente é algo assustador. E dificilmente algum de nós não conhece alguém, né? Até, às vezes até de muito próximos a nós, que tenham não apenas desenvolvido a doença, alguns aqui que eu conheço que desenvolveram essa doença, outros tiveram parentes desencarnados, enfim, a morte ela está latente, né? Sempre esteve, mas ultimamente nós estamos tendo uma convivência muito próxima em função dessa pandemia, né? Mas a minha ideia é tratar o tema hoje com a naturalidade que na verdade é a morte, né? Por incrível que pareça, todos nós sabemos que é a única certeza que nós temos, né? A vitalidade, a vida orgânica do nosso corpo físico em algum momento vai parar. Esse corpo ele vai parar de funcionar. Isso é fato. A ciência ainda não descobriu uma maneira de nos tornarmos que possamos viver para sempre, né? O que existe, sim, é uma melhoria em termos científicos que aumenta a expectativa de vida das pessoas. Mas nós temos, sim, um prazo de validade. Então, em algum momento, esse corpo físico que todos nós possuímos, ele vai parar de funcionar. Isso é uma lei da natureza. Agora, existem, claro, pessoas que, além de não lidarem bem com o assunto, como eu falei, não gostam de falar, né, mudam de assunto, né?
tem algumas pessoas que elas chegam ao ponto de deixarem, estabelecerem em si um processo de fobia, um pânico em relação a isso. Existe até um termo, tanatofobia. Tanato é um radical grego que significa morte. Então essa tanatofobia, nas pesquisas que eu andei fazendo aqui, é aquela fobia de tudo que tenha relação com a morte, né? Então são pessoas, por exemplo, que não gostam de ir a funerais, a velórios, ou se começam a falar, eu li alguns casos até interessantes, a pessoa que não suporta nem mesmo que alguém esteja falando de alguém que já morreu, ou seja, existem processos patológicos muitas vezes, e algumas pessoas necessitam até mesmo de ter um acompanhamento psicológico, terapêutico, para resolver essa questão, né? Para algumas pessoas isso é bastante complicado, né? E existe a tanatologia. A tanatologia são estudos científicos que tratam de tudo que tenha relação com a morte. É uma ciência, tanatologia, né? E entre dos vários aspectos que são estudados pela tanatologia, um deles é exatamente o medo da morte, né? Eu achei interessante um autor que eu pesquisei hoje o dia inteiro pensando no tema, pesquisando, lendo bastante. Um autor eu achei interessante quando ele fala, e a gente sabe que né? Que um temor da morte em algum grau, num grau razoável, ele é até saudável, né? Porque se nós fôssemos totalmente destemidos, nós estaríamos nos colocando em constante risco, porque nós não estaríamos tomando os devidos cuidados que são necessários para a gente manter a nossa integridade física, né? A integridade da nossa vida, né? Então, algum temor é interessante que a gente tenha, sem dúvida nenhuma. Agora, existem naturalmente algumas outras causas que fazem com que as pessoas tenham medo da morte. Por exemplo, eu morro e vou deixar meus filhos, ou algum parente meu vai morrer, medo de que morra alguém, ou eu mesmo, né? Existem situações de vínculos, não só afetivos, mas vínculos às vezes muito fortes, e aquela pessoa pode desenvolver um medo de morrer. Pô, meu Deus do céu, como é que vão ficar meus filhos? Como é que vai ficar a minha família? Eu sou o sustento daquela família, meu Deus do céu, quando eu morrer, o que vai acontecer? Então são pessoas que vivem esse drama, né? E de maneira às vezes muito antecipada, sem necessariamente estar passando por nada que os coloque em risco, mas são pessoas que já projetam no futuro em relação ao final da sua vida, elas trazem esse sofrimento para perto em função da possibilidade, não, da certeza de que um dia a sua vida física vai se encerrar. Eu convivo muito com mães de alunos com deficiência, né? E não é raro muitas delas terem esse tipo de medo em relação à morte, porque na cabeça delas, meu Deus do céu, meu filho, ele é muito dependente de mim. O que vai ser dele quando eu morrer? Isso é muito comum em algumas mães de alunos nossos lá, que têm deficiência, especialmente aqueles que têm deficiências um pouco mais severas, né? Então, isso, por exemplo, geram desconforto nas pessoas. Uma outra coisa interessante é o desconhecimento do que vem depois, né? Ou seja, tem pessoas que acham que quando morre acaba tudo, como se fosse uma lâmpada. Acabou aquela lâmpada, acaba tudo, né? Então, essas pessoas, imagina como é a vida dessas pessoas em relação a esse momento, né? Já existem outras espiritualistas que entendem que nós temos uma alma,
e após a morte do corpo, essa alma sobrevive, né? Ou seja, são aqueles que entendem que exista uma alma, né? Então não são poucas as religiões, a imensa maioria das religiões, não vou dizer todas que eu não tenho certeza, mas acreditam que existe uma energia, que existe uma alma, um espírito que sobrevive ao momento da morte. Então é interessante que eu só vou lembrar alguns conceitos nos quais eu me baseio para conversar com vocês, para falar com vocês aqui. Não abro mão de alguns conceitos que eu entendo que são extremamente interessantes e que eu os utilizo na minha vida, e eu confesso a vocês que eu sou muito feliz, eu vivo relativamente bem esposando esses conceitos. E eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui hoje. Primeiro é a questão da existência de uma força maior que rege o universo, que aqui no mundo ocidental muitos chamam de Deus. Ou seja, é uma força máxima que rege tudo o que acontece conosco de uma forma absolutamente inteligente, no nível que a gente não consegue entender. Misericórdia, justiça, ou seja, tudo está à luz dessa lei divina, universal. Um outro conceito que é fundamental também, porque a gente vai falar aqui, somos espíritos que um dia fomos criados e estamos num processo evolutivo. Fomos criados um dia e nunca mais deixaremos de existir. Somos eternos. Fomos criados e somos eternos. E um outro conceito que eu já falei para vocês aqui, que para mim é uma manifestação clara da justiça dessa força maior, que é a teoria da reencarnação. Quando nós vivemos a certeza de termos vivido várias vidas antes dessa e vamos viver várias outras depois, né? E hoje nós vivenciamos as consequências de atos que realizamos no passado curto ou distante. Então esses conceitos eles são fundamentais quando nós falamos de morte, né? Porque se a gente sabe que somos espíritos eternos, né? Se eu morrendo amanhã, o que morre é o meu corpo. Eu sigo vivo, né? Se eu morro com 5 anos de idade, existe uma causa para que aquilo aconteça, né? Não existe uma questão de que Deus, se criasse todos os espíritos no momento do nosso nascimento, isso é o meu raciocínio, poxa, e que a gente ia querer dizer que Deus teve um erro de fabricação, então isso é algo que não cabe na minha maneira de entender. Então, quando falamos de morte, nós precisamos ter esses conceitos, porque na verdade eles vão trazer conforto para nós. Vai doer? Dói. Quando a gente perde um ente querido, óbvio que dói. A gente sofre. Mas quando nós entendemos que a nossa vida ela está pautada por esses conceitos, a gente tem uma tendência a sofrer menos, a ter aquela nossa dor amenizada. Mas vamos lá. Então eu vou ler a página do Minutos de Sabedoria que eu vinculei ao tema. É a página número 109. E o Carlos Torres Pastorino fala o seguinte: a morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Não espere que depois desta exista outra vida. Não. A vida é a mesma. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuamos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte. Porque a morte não existe. Interessante, né? Mas vamos lá. Como sempre faço, eu gosto de separar alguns trechos, né, dessa mensagem. E logo a primeira, quando ele fala que a morte não existe, o que se dá é apenas uma transformação
em nossa maneira de ser. Deixa eu só abaixar isso aqui. Ou seja, a morte, como eu falei anteriormente, ela só existe para o corpo. Esse corpo físico aqui, que me serve muito bem, e ao qual eu agradeço a força do universo por tê-lo, que me dá a condição de viver aqui no mundo material, ele, como eu falei, como todos nós sabemos, um dia ele vai parar de funcionar, né? Essa transformação a qual ele se refere está relacionada a uma mudança de dimensão. Nós continuaremos vivos, seguiremos vivos. Nós só vamos estar numa condição dimensional, vibratória, diferente, né? Como nós não temos os nossos 5 sentidos, a gente ainda não consegue, com os nossos 5 sentidos, perceber o funcionamento dessa dimensão, então nós achamos que quando aquele parente, aquela pessoa querida morre, né, o fato de nós não estarmos vendo com os nossos sentidos físicos, nós sofremos, porque nós ainda não estamos preparados para conviver com a ausência física daquela pessoa que às vezes viveu uma vida inteira ao nosso lado, né? Aquela pessoa que nós amamos. Então nós ainda somos muito dependentes de que essa percepção pelos nossos sentidos físicos se faça valer. Então isso também é causa do sofrimento, tá? Mas existem pessoas que conseguem, através de percepções variadas, conseguem perceber, conseguem ver muitas vezes as manifestações dessa outra dimensão. Nessa semana passada teve uma pessoa, né, que eu tenho acompanhado, tenho dado um suporte, um apoio, e que um parente viu uma pessoa da família que morreu há pouco tempo. A pessoa viu essa parente dentro de casa. E temos certeza que, se não todos que estão aqui, a maioria já deve ter ouvido falar de pessoas que viram, né, perceberam de alguma forma, não através da visão, mas às vezes aquela presença. Nossa, eu acho que a minha mãe está aqui, ou uma pessoa querida, eu estou sentindo a presença dela como se estivesse me abraçando, estivesse muito próxima de mim. Isso é mais comum do que a gente possa imaginar, né? Porque na verdade a transformação que aconteceu foi essa mudança de dimensão para uma dimensão que a gente ainda não consegue efetivamente ter um acesso constante, contínuo, né? Então, na segunda parte ele fala: não espere que depois desta exista outra vida. A vida é a mesma, a vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte continuamos a ser o que já somos, né? Então eu anotei aqui, a vida ela é única, né? A vida é única. Como eu falei, nós fomos criados um dia. A partir do momento que fomos criados, só Deus sabe quanto tempo atrás, a gente não tem condição de saber isso, né, no nosso estágio evolutivo. Mas um dia nós fomos criados. Então a vida ela já acontece. A nossa vida ela começou lá. Então às vezes nós estamos aqui encarnados, outras vezes estamos fora de um corpo físico. A vida é uma única só. Isso é uma coisa interessante que eu fiz questão de deixar aqui para vocês. Nós nunca vamos deixar de existir. Nós, enquanto essência, essa energia que nós podemos chamar de espírito, ela nunca mais vai deixar de existir, né? Isso é alentador, né? Porque muitas pessoas acham que quando alguém querido morre, ela acabou, nunca mais vai encontrar. Isso também gera sofrimento, né? E uma outra coisa que eu achei interessante: vamos continuar a ser o que já somos. Isso é outro conceito bastante interessante para a gente levar em consideração. Sabe por quê? Quando nós morremos, nós vamos continuar vinculados àquelas sensações que nós damos vazão, aquilo que mais nos atrai aqui no mundo material, né? Então,
tem muitos espíritos que eles, mesmo que depois que morrem, eles não conseguem se desligar das sensações da matéria aqui, né? Porque não houve em nenhum momento da vida deles, não houve essa preocupação por saber, poxa, o que há além, né, da esfera física, desse mundo material, né? Não houve essa preocupação em transcender, buscar algum tipo de apoio, de conhecimento que respondesse a esses questionamentos. Não, são pessoas extremamente vinculadas às sensações da matéria. Então esses espíritos, quando eles morrem, né, quando o corpo deles morre, eles vão encontrar uma dificuldade, porque vão ficar vinculados aqui, né? E muitas vezes nós, na nossa dor, na nossa insatisfação pelo fato deles terem morrido, nós ficamos muitas vezes querendo eles próximos de nós. Ai meu Deus do céu, porque ele foi, eu não aguento viver sem ele. Isso é muito ruim, isso é muito ruim para esse companheiro, né? Por esse ente querido que já está em outra dimensão, e trazê-lo de volta para essa doideira, essa loucura que é esse mundo material. Isso na verdade é uma não vou dizer que é uma maldade, porque não há maldade no coração de uma pessoa que faz isso, mas na verdade, poxa, deixa, né? Há outras coisas muito mais sublimes para serem feitas na dimensão onde ele se encontra. Trazer de volta para as preocupações daqui, para as vivências desse mundo material, isso é muito ruim para eles, né? E no terceiro trecho, no final, ele fala, portanto, isso é muito bacana que ele fala aqui, gente, olha só. Procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte. Porque a morte não existe, né? Ou seja, ser hoje o que desejamos, a gente deve começar desde agora a viver. Pô, Paulo, você está querendo dizer que eu tenho que ficar pensando na morte o tempo todo? Não, não é isso. Mas é trazer para a nossa realidade algo que um dia vai acontecer. Ou seja, eu posso amanhã morrer, né? E como é que eu vou chegar nessa outra dimensão? Né? Isso é um exercício, né? Isso é um exercício interessante. A gente anexar a nossa vida material, a vida de relação que a gente tem aqui, a gente anexar esse momento que um dia vai acontecer. Né? Tem um exercício que eu costumo fazer, que eu faço o seguinte, se eu morrer amanhã, né, como é que eu vou chegar nessa outra dimensão? Do que eu vou sentir mais falta do mundo material? Porque nós estamos numa dimensão que, por exemplo, dando um exemplo, né, bem simples, eu adoro pudim de leite. Nessa dimensão onde eu estou, eu não vou ter pudim de leite. Eu não vou conseguir comer um pudim de leite. Eu vou sofrer pelo fato de não conseguir comer um pudim de leite. Eu dei um exemplo bem simples para a gente tentar fazer essa reflexão, né? Como eu falei, eu posso morrer amanhã, né? Porque na verdade nós temos um momento nosso, desde que não provoquemos a nossa morte, desde que nós não antecipemos de alguma forma o momento da morte. Porque muitas vezes, através de atitudes equivocadas, nós agredimos o nosso corpo físico, algumas atitudes impensadas, inconsequentes, nós acabamos antecipando o momento da nossa volta para o mundo espiritual, para essa dimensão que eu estou falando aqui para vocês. Então a ideia, gente, é nós termos a certeza de que a morte ela é inevitável e a gente precisa tratar, sei que não é fácil, mas tratar esse assunto de uma maneira o mais natural possível. Não há nada de sobrenatural, de lúgubre, né, de mórbido, né? Quando se fala de morte, as pessoas, nossa senhora, geram um clima bastante desfavorável,
em relação a um fenômeno natural. Então, repito, quando a gente consegue enxergar esse fenômeno, além de algo natural, como sob aqueles 4 aspectos que eu falei anteriormente, nós vamos vamos tender a ter uma tranquilidade, uma serenidade maior nos nossos corações. A gente vai saber que aqueles queridos que nos antecederam nessa grande volta, né, eles continuam vivos. Nós só não conseguimos percebê-los, repito, através dos nossos sentidos físicos. Então, não é fácil, eu sei, até porque as vinculações que nós estabelecemos com as pessoas, né, elas são muito fortes, muito intensas, né? Então existem pessoas que só de pensar na morte de determinado parente ou determinado afeto, a pessoa já fica nervosa, né? Porque não vai saber, meu Deus do céu, eu não consigo nem imaginar a minha mãe morrendo, eu não consigo nem imaginar um filho meu morrendo. Isso é natural, gente, isso é natural. Mas, repito, se nós tentarmos aplicar através do nosso raciocínio esses conceitos, né, que Deus não deixa que nós passemos aqui por nada que realmente não seja do nosso merecimento, e que nós seguiremos vivos, como estão vivos todos aqueles que, como eu falei, nos precederam na grande jornada de volta à dimensão dos espíritos. Então, eu gostaria de fazer com vocês uma harmonização agora no final. O que é que nós vamos fazer? Geralmente, todos nós temos alguém que já se encontra nessa dimensão que eu falei e que a gente sente saudade, continuamos com muito carinho por ele, amando, né? Até porque o amor é algo que não acaba, é uma chama eterna. O amor que nós temos uns pelos outros, quando ele é sincero, nunca mais vai acabar. Isso é um legado que nós levamos para todo sempre. Isso é bonito, né? Então a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a minha irmã, Mariângela, enfim, eles desencarnando, eu vou continuar amando-os profundamente, como eles também vão continuar me amando. A morte do corpo físico não impede, não acaba com o amor real, profundo. Então nós vamos fazer uma harmonização sobre isso, sobre esse aspecto. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos. Fechem os olhos. E vocês vão pensar em alguém que já não está mais fisicamente no seu convívio. Ou seja, já passou pelo fenômeno que nós chamamos de morte. Escolha alguém. Às vezes são muitos, né? Mas escolha alguém especial. Escolha alguém especial. Imagine-se olhando para essa pessoa. Que saudade, não é verdade? Que saudade. Em alguns casos chega a doer até o coração. Mas nós estamos aí de frente para eles. Você está de frente para essa pessoa que já te antecedeu na grande viagem. Mas você percebe que o amor que você sente por ela e o amor que ela sente por você permanece o mesmo. Permanece o mesmo. Aí você vai falar assim: olha, como eu sinto a sua falta. Quanta saudade eu tenho de tê-lo
fisicamente ao meu lado. Mas eu estou me esforçando para ter o meu coração sereno e desejar a você que siga o seu caminho, porque eu sei, meu querido, que tem muita coisa para você fazer. Sei que onde você se encontra, independente de distância, de espaço e de tempo, o nosso amor jamais deixará de existir. Eu agradeço a Deus por poder ter tido o prazer de conviver com você, de tê-lo ao meu lado nessa minha última encarnação. E vou fazer todos os esforços possíveis, meu querido, minha querida, para que eu daqui consiga seguir te amando com uma saudade que não doa tanto no meu peito. Até porque eu entendo que tanto você quanto eu estamos num processo evolutivo e que em breve estaremos mais uma vez reunidos nessa dimensão que agora você habita. Me despeço de você, retornando para o local onde me encontro e desejando a você toda a felicidade do mundo e agradecendo ao Senhor do Universo por proporcionar para nós esse breve encontro. Vá em paz, meu querido. Estaremos sempre juntos. Retornemos para o nosso ambiente com essa certeza absoluta, meus irmãos. A morte não existe. Sintamos saudade, sim, natural. Mas lembremos que a nossa dor desesperada, ela faz mal a esses irmãos que amamos tanto e que já se encontram em condições de alçar novos voos e que, como eu falei, em breve estaremos juntos no momento certo. Tá bom, gente? Vamos beber a nossa água. Quero agradecer o carinho de vocês, a presença de todos. Daqui a pouco eu estou colocando esse vídeo também lá no Instagram. Agradecer o carinho de vocês, porque vocês, sem dúvida nenhuma, são pessoas, a imensa maioria de vocês, são pessoas que de alguma forma têm um lugar muito especial no meu coração. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Existem outras pessoas que fazem parte aqui do projeto que eu ainda não conheço, mas eu estou com uma vontade de, assim que as coisas minimamente melhorarem, eu quero fazer um momento de reflexão presencial. Num local, ainda vou pensar, onde nós possamos nos encontrar fisicamente, eu possa até conhecer algumas pessoas que eu não conheço, a gente possa se abraçar, a gente possa se ver, enfim, é uma coisa que surgiu aqui recentemente na minha cabeça e eu vou fazer isso. E vai ser muito bacana, porque tem várias pessoas aqui, como a Elazir, por exemplo, que eu não vejo, eu acho que, nossa, deve ser mais de 30 anos. Tá bom, gente? Então, beijo no coração de todos, que vocês tenham uma ótima semana, que todos nós tenhamos uma ótima semana. E na próxima segunda-feira estaremos mais uma vez juntos. Tá bom, gente? Beijo no coração de todos.